pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a nossa coordenadora, Daiane, e ela vai nos contar como é essa mudança, né? Por que houve essa mudança no ensino médio? Daiane, conta aí para nós qual é essa mudança que está tendo no ensino médio. Eu percebo que muitas pessoas têm dúvida, muitos alunos ainda estão perdidos, muitas famílias. Vamos tentar fazer com que todos entendam de uma maneira bem simplificada. Olá, gente. Então, falar sobre um pouco do ensino médio. O novo ensino médio, a gente tem que começar a pensar o porquê do novo ensino médio, né? Por que o governo fez isso do nada? Por que essa mudança de currículo existiu? Essa mudança de currículo, ela existe hoje justamente para que os alunos, eles tenham acesso a áreas da carreira. Muitas vezes, os alunos terminavam o terceiro ano do ensino médio e não sabiam muito para que área seguir. Eu vou para a área de humanas, vou para a área de exatas, vou para a área de biológicas, mas o que cada uma dessas áreas fazem? Então, essa era a dúvida. É interessante, né? Se a gente voltar ao meu tempo, que eu fiz ensino médio, não faz tanto tempo, quer dizer, faz bastante tempo, a gente tinha essa segmento de áreas, porém era o ensino técnico, certo? E hoje não é o ensino técnico, é deixar claro que não é isso, né? Não, são coisas diferentes. Diferente. Explica para nós, Isso. então. O ensino médio, eu vou explicar primeiro como a gente vai. Nós temos o nosso, depois a gente tem o técnico, né? Tá. O nosso, ele é formado segundo a BNCC, né? Que são as normas, a Base Nacional Comum Curricular que a gente segue. Ele é dividido em uma carga horária, numa base comum curricular, e a base específica que a gente vai chamar de itinerários hoje. O ensino médio, que ele é técnico, além do ensino médio, o aluno ele vai ficar provavelmente em período integral, né? Porque essa grade não consegue num período somente. Ele vai fazer um curso técnico. Um tecnólogo hoje é de 2 anos, onde ele já vai sair Com uma profissão. com uma profissão no ensino médio. Tá Tá? Esse é o técnico, que não é o ensino médio que nós temos hoje no colégio aqui. Tá certo. Tá? Então, nosso ensino médio, ele é o novo ensino médio, ele segue a base nacional do currículo, mas a gente acaba optando por dar 2 itinerários, né? Que é o Ciências Humanas e o Ciências da Natureza. Legal. Me explica, para mim não, explica para o pessoal que está em casa, né? Qual a diferença dos dois? É assim, O que cada um entra em qual disciplina, isso? Então, vamos começar pela base comum. Tá. A base comum são aquelas disciplinas que todo mundo vai ter, independente do currículo que ele escolher. Independente da escola Isso. que ele estude. Independente da escola que ele estude, exatamente. Então, quando saiu as notícias do novo ensino médio, tinha muitas notícias, até com fake news, falando assim, ninguém mais vai ter aula disso, não vai ter mais aula de português, de matemática. O que, na realidade, é errôneo pensar. Por quê? Existe uma base e esses alunos, eles vão cumprir. Então, por exemplo, língua portuguesa, todos vão ter. Matemática, física, química. Se eu sou de humanas, eu também vou fazer aula de química. História, geografia, Exatamente. né? Se eu sou de exatas, também vou fazer aula de matemática. Então, isso é importante saber, que essa base continua existindo, bem porque nós temos alunos, por exemplo, que saem do ensino médio já pensando aí num vestibular. E ele precisa dessa base comum justamente para ter a base para fazer essas provas. E interessante falar que o vestibular não mudou. Exatamente. Ele precisa dessa base forte para que o aluno possa competir numa FUVEST, né? Porque senão ele não consegue. É assim, nós temos notícias que daqui a alguns anos vai existir uma mudança, por exemplo, no Enem, tá? Mas ainda essa mudança, eu acredito que como essa mudança do ensino médio ainda está muito inicial, né? A gente está tentando, tentativa-erro, infelizmente, né? Isso mesmo. Então, a gente não sabe como que o Enem vai funcionar, mas a previsão é que o Enem mude e seja justamente pelos itinerários escolhidos pelos alunos. Se o vestibular vai ou não mudar, eu não sei te falar, porque eles são mais tradicionais na forma como eles aplicam a prova. Então, eu ainda não vejo uma mudança tão visível no ensino médio quanto a gente vai ver provavelmente no Enem. Tá. Tá? E conta aí para nós como vai ser os itinerários formativos. Tá. Como vai funcionar. Então, legal. Como que a gente vai fazer aqui no colégio? Aqui no colégio a gente vai trabalhar com 2 itinerários, tá? O primeiro itinerário é o de Ciências Humanas.
que o aluno vai ter em ciências humanas? Além das aulas de português, história, geografia, filosofia e sociologia, que já tem dentro da grade comum, o aluno vai ter mais aulas de outras dessas disciplinas. Então, mais uma aula de geografia, mais uma aula de artes, mais uma aula de história. E isso também vai mudando conforme o ano. Então, quando esse aluno chegar no terceiro ano do ensino médio, pode ser que ele tenha mais 3 aulas de história, tá? Depender dos assuntos. Por que dos assuntos? Porque conforme vai passando, a gente vai evoluindo também esse diálogo com o aluno. Então, se hoje, por exemplo, para o ano que vem, eu vou propor como uma matéria do itinerário sobre memórias. Então, a gente vai, ao longo dos 2 anos que eles vão estudar sobre isso, eles vão fazer toda a fundamentação teórica, depois eles vão mais para o lado científico, para o lado da arte. Então, a gente vai desenvolvendo ao longo desses 2 anos que o aluno vai escolher o itinerário, aprofundando cada vez mais. Tá, então o aluno vai chegar, o pessoal terminou o 9º ano, vai chegar no 1º ano médio. Então, me explica melhor como vai ser esse 1º ano médio. É interessante a gente pensar que quando o aluno sai do 9º ano e vai para o 1º ano, ele ainda está numa fase, ele não é maduro o suficiente para escolher qual profissão ele quer seguir. É muito novo. É muito ainda, novo, né? Exatamente. É 14 anos, então. Muito 14, 15 anos. Como que você vai escolher? Porque a gente já começa a falar sobre isso, né, no 9º ano, e aí o aluno se depara no 1º ano tendo que fazer uma escolha importante que vai lá da vida dele, exatamente, né? lá no terceiro médio, ele vai seguir esses 3 anos esse mesmo itinerário. Então, para que isso não aconteça, a gente tomou uma decisão aqui no colégio de que fazer no 1º ano, eles vão cursar os 2 itinerários. Interessante. Por que isso? O aluno ele vai ter, depois no 2º ano, uma maturidade para saber o que ele gostou mais, o que ele não gostou. Por quê? Quando a gente é mais novo, a gente tem a tendência a seguir os nossos colegas. Sim, a gente vai no que o grupo vai, exatamente. né? Então, pode acontecer, eu sou da área de humanas, mas todos os meus colegas vão para a área de exatas e eu não quero ficar sozinho. Então, isso pode acontecer. E acaba que o aluno faz todo o itinerário que ele não gosta, que ele não se encontrou ali dentro daquelas disciplinas por conta de uma escolha, às vezes porque queria fazer uma atividade com um colega. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. Porque o aluno, no 2º ano, ele vai ter maturidade para escolher qual área ele quer seguir. Entendi. Agora, perfeito. Vamos falar da grade, da organização curricular. Então, quando a gente percebe que todo mundo tinha dúvida que ia diminuir o número de aulas. E, na verdade, não aconteceu isso. Na realidade, a gente está com um número de aulas... aqui dentro do colégio são 35 horas aulas semanais, né? Nós continuaremos com esse processo. Então, eles entram às 7, 10... E saem 1h20. 1h20. Normalmente, tá? E dentro desse horário, eles também vão ter o itinerário. Então, por exemplo, o meu 2º ano, eu vou ter vamos falar que é metade, né? Vou ter uma turma fazendo o itinerário de humanas e uma turma fazendo o itinerário de ciências da natureza. E aí, Daiane, me conta tudo isso. Como vai ser daqui... o ano que vem, né? O 3º ano, nós vamos estar formando em 2024, seria? Então, o legal seria... Que está pegando esse primeiro itinerário, né? O nosso ensino médio, o nosso novo mesmo ensino médio completo é o nosso 1º ano que cursou esse ano. Eles já cursaram os 2 itinerários. Eu acredito que eu tenha tido, a gente do pedagógico tenha tido um retorno legal quanto a isso. E agora, no início do ano, eles já iniciam a decisão deles, se eles vão para o itinerário de humanas ou para o itinerário de ciências da natureza. Aí, não 2023, né? 2024, o nosso terceirão já vai estar saindo aí com essa nova proposta do ensino médio. E o pessoal que está indo para o 3º continua com a mesma base de quando eles entraram. De quando eles entraram. A gente ainda continua com 2 grades curriculares no ensino médio. Entendi. Então, é isso, pessoal. Nós tentamos trazer tirar o máximo de dúvida para vocês e espero ter atingido a proposta, né? Mas, porém, qualquer dúvida, eu acho que podem mandar mensagem. Marcar uma reunião. Marcar uma reunião, que nós teremos maior prazer em atendê-los, ok? Isso mesmo. E você? Deixa um recado aí pro pessoal. Gente, eu acho que o ensino médio ele tá aí justamente para trazer uma proposta nova. A gente está buscando, está sempre antenado com todas as propostas do mercado, trazendo coisas interessantes para os alunos, estudos científicos, e eu acho que essa é a proposta do novo ensino médio, né? Aprofundar cada vez mais essa parte
E a gente está sempre buscando inovar aí no nosso ensino médio para trazer sempre respostas melhores para eles. E vamos deixar aqui já nosso próximo tema, que vai ser sobre profissões do futuro. Quais será? Quais Legal. serão? Não sabemos. Mas vamos discutir e ver o que vai acontecer. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente.